Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo e pela misericórdia do Senhor que mais uma vez aqui me encontro no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala pela sua Santa Liturgia, através do evangelista São Lucas, capítulo 2, versículo do 22 ao 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus nesses termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de surgimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva, e agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia, em jejuns e orações. Chegando ela, à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei. Então a gente vê aqui José e Maria procurando viver à risca aquilo que prescrevia a lei a respeito do menino. Levaram para apresentar ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós também precisamos ter a mesma atitude de apresentar os nossos filhos ao Senhor. É bem verdade,
quando nasce, ainda bebezinho, criancinha, nós, como católicos, temos o costume de levar os nossos filhos ainda recém-nascido, ainda bebê, para receber dessa grande graça que é se tornar cristão, que é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim receber a maior de todas as graças, que é o Espírito Santo de Deus, tornando-se assim filho de Deus pelo batismo. Aqui Jesus foi apresentado aos 8 dias. 8 dias. E muitas vezes ignoramos porque nós levamos os nossos filhos ainda com 8, 1 mês, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, não sei. A idade de meses ou ano. Mas é verdade que nós, como cristãos católicos, temos o costume de levar nossos filhos ao batismo muito cedo. Não esperamos crescer, falar, andar para assim o fazer. Na maioria, nós levamos ainda quando tem poucos dias ou meses de nascido. Aqui Jesus foi apresentado, como diz a palavra, concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor para oferecerem, prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Ora, nesse momento da apresentação, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, diz a palavra, era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. Esperava a consolação do povo de Israel e o Espírito Santo estava nele. E diz a palavra, aqui no versículo 26 do capítulo 2 de São Lucas, que foi revelado ao velho Simeão pelo Espírito Santo que ele não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. E diz a palavra impelido, ou seja, conduzido, levado pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprir a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus nesses termos. Então aqui a gente entende que Jesus era bebezinho, de braço, que o velho Simeão, já de idade, chega, toma o menino nos braços, e ergue e começa a louvar a Deus, dizendo: agora deixe o vosso servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. E ele começa ali a falar coisas no Espírito, profetizando em relação ao menino e também à sua mãe, dizendo que Maria iria ter muito sofrimento, pois uma espada de dor iria transpassar a sua alma. Meus queridos irmãos e irmãs, veja como a família de Nazaré teve que passar por tantas situações de perseguição, de sofrimento. E agora, quando vão ao templo apresentar Jesus, vem o velho Simeão, que foi conduzido pelo Espírito Santo, que fala tudo aquilo que alegrou muito o coração de seus pais, mas também o velho Simeão revela a Maria que a dor a acompanhará nessa missão, que o sofrimento vai estar presente, que a espada de dor vai transpassar a sua alma. Mas mesmo assim, Maria, a Virgem Mãe, ela confia e ela não desanima em nenhum momento, porque Maria já tem passado muitos bocados desde a sua aceitação da missão, quando é concebido pelo Espírito Santo no ventre. Ela já tem que fugir, ela já tem que se refugiar no Egito, ela já tem que se esconder de Herodes, ela já tem que proteger o filho, porque Herodes quer matar. E mesmo assim, ela continua firme, ela continua acreditando, ela continua confiando. Não desconfia, mas confia. Contra toda a esperança, Maria espera, confiante em Deus, sem murmurar, sem reclamar. E assim a nossa mãe, a mulher do silêncio, a mulher das virtudes, a mulher que venceu pela sua humildade, derrotando Satanás debaixo dos seus pés. Então Maria
humildemente com o seu esposo castíssimo São José. Ela assume a missão, juntamente com José, e protege o menino, e cumpre a respeito dele aquilo que está na lei, e o acompanha até a cruz. Maria, ela foi até a cruz. Em nenhum momento Maria desistiu, em nenhum momento Maria recuou, mas Maria perseverou. Maria, nos momentos que fugiu para proteger Jesus. Quando ela não precisava mais fugir, porque Jesus já estava entregue, ela não pensava no bem-estar dela. Maria estava aos pés da cruz. Sou eu a mãe dele? Sou eu Maria de Nazaré? Sou eu a mãe dele? Estou aqui aos pés da cruz. Então Maria em nenhum momento fugiu. E às vezes que fugiu, foi levando seu filho, ainda criança, para proteger, para que nenhum mal lhe acontecesse. Quando Jesus assume seu ministério público e começa as perseguições, que é preso, Maria não foge, Maria não nega a maternidade, mas Maria está presente, e Maria vai até o Calvário, e Maria fica ali, como tão bem diz São João, de pé diante da cruz. Então Maria, em nenhum momento ela recuou da missão. Sofrestes muito. Imagina o sofrimento de uma mãe. Você que é mãe, imagina carregar por 9 meses este ser que sai das suas entranhas, que é sangue do seu sangue, ossos dos seus ossos e carne da sua carne. E você vê essa criança sendo perseguida de morte, inocente, e você vê um rei, um governo, que decidiu matar de tal forma aquela criança que, na desesperada expectativa de matar Jesus, sem saber onde se encontra e até mesmo quem é, pois não ouviu, não teve a oportunidade, até porque ele queria essa oportunidade, dizendo aos magos que os magos, ao encontrar o menino Jesus, fossem dizer a ele, porque ele queria ir lá também prestar sua homenagem, mas ele não teve essa oportunidade, porque a intenção dele não era de adorar, não era de fazer nenhuma homenagem, a intenção dele era de matar. E por isso os magos encontram Jesus e vai por outro caminho, não retornam para dizer a Herodes aonde o menino Jesus está. Então Herodes, ele queria já esse menino, ainda criança, recém-nascido, ele já queria matar. E nessa expectativa, ele manda matar todas as crianças ali na redondeza, mais ou menos na faixa etária de nascimento de Jesus, de 0 a 2, manda matar a espada todas essas crianças, e aí é o massacre dos inocentes, porque a besta Herodes, enciumada, achando que Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio tirar sua coroa de lata para reinar aonde ele reinava, mas Jesus nada disso queria. Jesus, ele é Rei, e Rei eterno, Rei do universo, não Rei deste mundo passageiro, não Rei como uma coroa, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os homens brigam e se matam por este poder. Jesus é Rei e continua sendo o Rei Deus Todo-Poderoso do universo. Jesus é Ele, o autor da vida. Se respiramos, se temos o fôlego de vida, é graças a Ele. Quando Deus nos faz do pó da terra, Ele sopra o seu fôlego de vida em cada um de nós. Se estamos a respirar, é porque esse fôlego vital que veio de Deus está dentro de nós. Mas se Deus chamar de volta esse fôlego, este corpo que veio da terra, volta à terra, volta ao pó. Então nosso Deus é esse Deus todo-poderoso, aquele que reina sobre a morte, sobre a vida, sobre tudo. E o velho Simeão reconhece que diante dos seus olhos está a salvação do mundo. E ele
diz profetizando que Jesus ele vai ser causa de surgimento para muitos homens de Israel, mas também causa de queda para muitos. E não é diferente hoje. Há quem tropece em Jesus. Há quem Jesus seja um peso. Mas há quem Jesus é causa de surgimento. Quando nós não queremos viver os preceitos cristãos, quando nós não queremos viver a vontade de Deus, o Cristo vai ser para nós um peso. O seu exemplo de vida, a sua missão, o seu legado, aquilo que ele veio como Deus que se encarnou, trazer aos nossos corações vai ser peso, causa de queda e não de surgimento, porque preferimos a perdição do que a salvação. Mas quando nós buscamos essa salvação, buscando na palavra de Deus e em Deus a nossa vitória, a nossa vida, porque a vida ela é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai ser causa de surgimento. Nós vamos nos erguer em Cristo. Cristo não vai ser causa de queda, mas de surgimento para cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos encontrar em Jesus essa graça, esta fortaleza. E a palavra ela vai do versículo 22 até o 40, que diz também que chegando ela, à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Quem é ela? Ana. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Era de idade avançada. Diz a palavra, depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, viveu 7 anos, ficara viúva e agora, olha só, ficou viúva, viveu 7 dias com o marido, ficara viúva e agora com 84 anos não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia, em jejuns e orações. Olha essa serva Ana. Diz a palavra que ela chegou à mesma hora e louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Então veja, esta filha de Fanuel, da tribo de Assé, ela esperava também a libertação, e diz a palavra que ela viveu apenas 7 anos. 7 anos de casada, ficou viúva e já estava ali nos seus 84 anos, dedicando sua vida a Deus. Ficou viúva, não quis mais arrumar outro casamento, mas entregou sua vida e consagrou ao serviço do Senhor. E foi também revelada a ela que ali estava diante de seus olhos a salvação da humanidade, e ela começava a louvar a Deus e falar a todos aqueles que ali entravam sobre Jesus. Essa é a nossa missão como profeta, essa é a nossa missão de todo batizado, aquele que recebeu o Espírito Santo, de anunciar Jesus. Nós recebemos nosso sacerdócio batismal, o nosso mônus, a unção e a autoridade para anunciar o Cristo, para pregar Jesus Cristo, para levar esse Cristo a tantos corações. Esta palavra que Jesus mesmo, ele anunciou, é o Evangelho vivo, ele deixou que ela fosse escrita para que chegasse a mim e a você, não só para ouvir, mas para acolher no coração e também nos tornarmos embaixadores, porta-voz de Deus neste mundo que tão carece cada vez mais de que esta palavra ela seja anunciada. Cristão, toma consciência da tua missão e ide anunciar Jesus, e como diz o apóstolo Paulo, ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu me calar, ai de mim se eu me omitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Meu querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão no canal. Peço a você, possa levar essa palavra a outras pessoas, deixando aí o seu like, fazendo o seu compartilhando, fazendo aí a sua atitude concreta de compartilhar esta pregação aí no YouTube, mandando para outras pessoas, se não é inscrito, se inscrevendo, e também indicando outras pessoas a se inscreverem nesse canal
E assim eu e você estamos nessa missão, unidos de levar esta palavra do Cristo a tantos corações. Obrigado pela sua contribuição, pela sua ajuda nesta evangelização. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.